Bom, estamos numa série de estudo agora sobre o que é teologia, que seria o estudo da teologia sobre igreja. O que nós vimos semana passada, só para a gente fazer o link, para fazer a ligação. Vimos as palavras, as definições de igreja no Velho e no Novo Testamento, qual é a ideia de igreja sempre foi chamar. E no Novo Testamento, a ideia que prevaleceu foi chamar para fora. E às vezes o pessoal fantasia, chama para fora do mundo, não, chama para fora da casa da pessoa. Porque a ideia é quando você, na época e hoje em dia, quando você chama alguém para vir para a igreja, qual a ideia? Que a pessoa largue a sua casa e venha para a igreja. Foi a ideia predominante sobre a igreja, no Velho e no Novo Testamento. Nós vimos também sobre a igreja algumas definições e algumas figuras, como igreja corpo de Cristo, igreja templo do Espírito Santo ou de Deus, igreja Jerusalém de cima ou Nova Jerusalém ou Jerusalém Celestial. Vimos um pouco da história da igreja, o que aconteceu. A gente comentou aqui, eu gosto muito de história, e o interessante é que o melhor ano, o qual deveria ser o melhor ano da igreja, se tornou a catástrofe da igreja. Como assim? Até o ano 312, a igreja era perseguida, muito perseguida. Os imperadores perseguiam a igreja. E isso era bom. Era bom, pastor? Era bom porque os que eram cristãos de verdade. O cara vai querer perder a vida por causa disso? Então, você é cristão? O imperador mandava colocar fogo na sua casa, mandava matar seu filho. E no ano de 313, aconteceu uma coisa que deveria ter sido muito boa, mas se tornou maléfica. Foi o primeiro imperador cristão, Constantino. Ele fez até uma cidade em homenagem a ele, aonde virou a capital do cristianismo na época. Só que começou a acontecer o seguinte: ele inverteu. Ele falou o seguinte: todo mundo que não é cristão vai ser caçado. Então não é cristão, mata, não é cristão, toma casa, não é cristão, dobra o imposto. Começou a perseguir quem não era cristão. O que começou a acontecer? Pessoas se convertiam ao cristianismo por conveniência. O quê? Você é cristão? Sou cristão. Não vou deixar queimar minha casa, matar minha mulher, não. Então muita gente se tornava cristã para não ter emprego perdido, não pagar imposto, não ter a casa queimada. E com isso o cristianismo começou a ser infectado por inúmeras doutrinas. Aí daí começou o problema na igreja primitiva, certo? Falamos sobre isso também semana passada. Aí nós paramos quando nós começamos a falar sobre o caráter multiforme da igreja. O que é isso, pastor? Vimos que a igreja era militante e triunfante. O que é a igreja militante? É aquela igreja que está aqui na terra lutando contra quem? Literalmente contra as forças de Satanás. A igreja está lutando, ou pelo menos deveria estar lutando. Tem um versículo em Mateus, quando Jesus fala assim para Pedro, sobre essa pedra, a declaração que ele fez: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não quer dizer, a ideia de Jesus não era que a igreja ficaria parada, o inferno iria invadir, não era isso. É que a igreja estaria invadindo as regiões dominadas por Satanás e não seria, o inferno não seria prevalecer, certo? E a igreja triunfante é aquela igreja que já está no céu. Todo cristão se torna igreja triunfante, porque lá no céu troca-se a cruz pela coroa, troca-se a luta pela vitória, troca a humilhação pela exaltação, troca as injúrias pela glória. Então tem a igreja militante, que está aqui na terra, somos nós lutando ainda. Estou falando lutando ainda, aqui ele está evangelizando, porque não está evangelizando, está lutando contra a igreja. E a triunfante que morreu e foi para o céu. Tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é composta de qualquer pessoa que faz parte da igreja, qualquer pessoa. A invisível não, a invisível somente aquela que verdadeiramente se entregou a Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver a distinção entre a igreja como organismo e a igreja como instituição. Nós vamos ver
algumas diferenças dela. É uma distinção que se aplica à igreja visível e dirige a atenção a dois aspectos diferentes da igreja considerada como um corpo visível. Então, a primeira coisa que está falando aqui é uma distinção da igreja visível. Então, a igreja como organismo e instituição é a igreja visível. Nós vamos ver agora aqui qual é a diferença da igreja organismo e da igreja instituição. Então, vamos lá. A igreja visível se divide em duas. Então, quer dizer o seguinte: primeiro, a igreja como organismo, como instituição, também chamada de função e instituição. Esse é o pano de fundo da igreja invisível. Contudo, apesar de ser verdade que esses são dois aspectos diferentes da igreja visível, representam diferenças importantes. A igreja como organismo é a união dos fiéis, unidos pelo Filho do Espírito Santo, enquanto que a igreja instituição é a mãe dos fiéis, o meio de salvação. Então, a igreja como organização é um grupo de pessoas que foram unidas pelo Espírito Santo, estão ali. Então, é a comunhão. A igreja como instituição, ela é vista como a mãe dos fiéis. Por que como a mãe dos fiéis? É dali que os fiéis conseguem manter a manutenção ou fazer a manutenção da sua salvação. Então, a igreja é organismo, uma união dos fiéis, unidos pelo Filho do Espírito Santo. A igreja instituição é a mãe dos fiéis, o meio de salvação, uma agência para a conversão dos pecadores e para aperfeiçoamento dos santos. Então, o que quer dizer, queridos? Você trocou um folheto para alguém, você chamou alguém, evangelizou alguém. Aonde aquela pessoa concretiza a sua salvação? Na igreja. Então, nós podemos dizer, humanamente ou fisicamente falando, que a igreja é onde nascem os fiéis. Então, conseguindo explicar para clareza? Dificilmente alguém vai se converter que não passe por uma igreja. E, em contrapartida também, como organismo, é onde as pessoas se reúnem. A igreja, nós vamos ver algumas definições sobre igreja de pontos diferentes. O que quer dizer isso, pessoal? A definição de igreja do ponto de vista da eleição. Esse assunto eu sempre relevei, nunca toquei muito profundamente, mas agora é inevitável. Tem um versículo na Bíblia, não vou me lembrar exatamente a referência, diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. O que quer dizer isso? Quer ver um outro texto que vai fortalecer isso? Abre a Bíblia de vocês, por gentileza. João, capítulo 16, versículo 15, ou 15, 16. Você não confunda essa referência. João 16, 15 ou 15, 16. Se não for um, é o outro. Isso, é isso aí. João 15, 16. Pode ler. Vós não me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e eu vos designei para prosseguires e persististes em dar fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que não importa o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou ter. Então, queridos, primeira coisa que eu quero falar: a igreja, como é vista em termos da eleição, se fala que a igreja é a comunidade dos eleitos. A igreja é aquela que reúne os eleitos. O interessante é o seguinte: achei interessante isso aqui. Tem a igreja real, né? E a igreja ideal. Pastor, o que quer dizer isso? A igreja real e a igreja ideal. A igreja ideal é aquela igreja formada por todos verdadeiros cristãos. Como assim? Aqueles que já estão no céu, aqueles que estão aqui e aqueles que ainda vão crer. Essa é a igreja ideal, onde reúne todos os cristãos. E qual é a igreja real? É essa aqui. O que quer dizer essa aqui? Vocês acham que Deus aqui só tem esse grupo de pessoas a serem salvas? Não, não mais. Não só que não, em qualquer outra igreja, nenhuma igreja ainda alcançou o número daqueles que Deus quer que eles sejam salvos. Então, a igreja real é essa que nós estamos vendo aqui. A igreja ideal é aquela
que reúne todos os cristãos, os que já estão no céu, os que vão se converter. Eu acho muito bonito aquela oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17. Ele fala assim: eu oro por ele, não só por estes, mas por aqueles que ainda irão crer em mim. Quer dizer, ele estava orando por mim e por você. Há 2.000 anos atrás, há 1900, alguns anos atrás, na oração sacerdotal, Jesus estava orando pelos apóstolos e por aqueles que iriam crer ainda. Então a ideia é o quê? A igreja ideal é aquela que reúne todos os cristãos, todos os eleitos. E a igreja real é essa que nós estamos vendo. Do ponto de vista da vocação eficaz, a igreja tem algumas características espirituais daqueles que pertencem a ela, especialmente a vocação eficaz ou a fé, ou incluindo as características em acréscimo à eleição. A igreja foi definida como a agremiação dos eleitos, que são chamados pelo Espírito de Deus. Então, primeiro, a igreja é vista como o quê? Comunhão dos eleitos. Segundo, agremiação. Qual a ideia de agremiação? É aquele lugar que ajunta, que junta as pessoas. Então, quando alguém é chamado por Deus, alguém foi chamado por Deus, sente forte no coração a presença de Deus, qual é a tendência daquela pessoa? Ir numa igreja. Interessante, né? Vou abrir um parênteses aqui. Pode ver a pessoa, ela está numa situação, quando as coisas ficam difíceis. Já tem várias histórias, vários testemunhos que pessoas falam assim: não, eu vou cometer suicídio, mas eu vou lá na igreja primeiro. Não é isso? Ah, vou fazer tal coisa? Eu vou lá na igreja. Porque inconsciente a igreja, ela está arrebanhando aqueles que são chamados por Deus. É chamado por Deus, ele involuntariamente, às vezes, até sem querer, ele vai na igreja. É inconsciente, mas ele vai. Teve uma das pessoas que Deus salvou no Frade, domingo agora. Eu achei interessante que eu cheguei, eu fui lá, cumprimentei o Geraldo, voltei. Aí vê se não fui lá. Não, pastor, a minha situação está difícil. Era minha esposa todo dia. E realmente era aquela situação assim de... Tem hora que o ser humano faz coisa. Ele falou: pastor, eu não podia beber, bebia. Toda vez que ele bebia, era briga todo dia, todo dia. E ele falou assim: ó, um conhecido meu que é evangélico falou que um dia Deus ia me trazer a igreja, eu e minha esposa ia me colocar aqui. E eu falei assim: quem sabe o que é hoje? Eu até ri, quando eu quem sabe o que é hoje, que Deus já tinha me dado um sermão. E era um sermão evangelístico assim. Eu pensei comigo: quem sabe o que é hoje? É hoje, papai. Você veio quebrantado e viu uma palavra. Por que eu estou falando isso? Aonde que ele foi? A vida dele estava toda destruída. Aonde que ele foi? Igreja. Então a igreja é o quê? É aquele lugar que reúne os que são chamados por Deus. A pessoa recebeu um folheto, talvez ela não vai nem naquele folheto, não vai nem na igreja que trocou o folheto. Ele vai, não, tem que ir numa igreja, tem que ir numa igreja, tem que ir numa igreja. Certo? Do ponto de vista, vamos lá, do ponto de vista de eleição, a igreja é comunhão dos eleitos, aonde os eleitos estão reunidos. Do ponto de vista da vocação eficaz, a igreja é onde agremia, é a agremiação da vocação, certo? Bom exemplo, muito tempo que eu não vejo isso, mas às vezes acontece. Tendo puxado pela memória, já viu quando uma firma séria, um fabricante sério, solta um produto com defeito? Como que chama isso? Quem lembra? É um nome técnico. Aí eu soltou com defeito e falou: olha, a peça tal, de tal ano, de tal, Jesus, o carro tal só com defeito. Então, eu acho que é percap que chama, não é? Olha, todo mundo vai na concessionária, leva o carro lá que nós vamos consertar. Então, qual é a ideia quando eles anunciam isso na televisão? Que a pessoa vai procurar a concessionária. A Chevrolet ou a Peugeot, não importa qual, ele vai procurar aquela concessionária. Então, quando Deus chama a pessoa, a ideia é o quê? Ele já sabe, a pessoa vai na igreja. Não importa quem entregou o folheto, não importa como foi, ele ouviu na televisão. E queridos, eu tenho até o caso de uma pessoa que se converteu e contou o testemunho, até quero localizar durante o dia, contar o testemunho para a gente. Ele ligou a televisão alta, bem alta, e preparou a arma para tirar a vida.
Colocou a arma, vocês vão entrar na televisão, porque ninguém ouve o barulho do tiro. E quem estava brigando era o Tim Swagger, da minha época. Era a época que tinha os pastores eletrônicos dos Estados Unidos, que eram muito fortes. Interessante que na hora que ele colocou a arma, o Tim Swagger, Deus usou e falou assim: ó, você que está aí ouvindo está com uma arma na mão. O programa do Tim Swagger era nos Estados Unidos. O cara estava aqui no Rio de Janeiro. Você que está com uma arma na mão para tirar a sua vida. Não faça isso, que Deus tem um plano. Aí veio o que a gente está falando aqui. Procure a igreja mais perto da sua casa. Então quer dizer, o que é a igreja para Deus? É onde reúne os chamados. Então, chamou alguém? Vai para a igreja. Do ponto de vista do batismo, da profissão de fé, a igreja tem sido definida como a comunidade dos que são batizados e professam a fé verdadeira. Como a comunidade dos que professam a religião verdadeira junto com os seus filhos. Alguém se batizou? Isso é uma coisa até quase que não tem nem como a gente imaginar isso. Por quê? Já viu alguém se batizar para ficar em casa? Eu vou batizar para ficar aqui em casa mesmo. A pessoa se batiza totalmente focada para permanecer na igreja que ele se batizou. Então, do ponto de vista de batismo, a igreja também é uma comunidade dos que professam e são batizados a verdadeira fé. Certo? Então, qual é a ideia de igreja que nós estamos vendo hoje? Sempre de reunião. Sempre de deixar um estado, uma situação e reunião. Agora, um ponto aqui interessante. A igreja e o reino de Deus. O reino de Deus é primariamente um conceito escatológico. Na estrutura, a ideia fundamental do reino não é de um restaurado teocrático reino de Deus em Cristo, essencialmente um reino de Israel, como pretendem algumas pessoas. Mas a ideia do reino de Deus sempre é no fim do tempo. Aí que vem uma pergunta interessante, uma coisa esclarecedora. O reino de Deus já está ou ele vem? Na sua opinião? Ele já está no reino de Deus ou ele vem? Está. Pegou carona, né? O reino de Deus já está. Como que já está? Aonde? Em nós. Ele ainda não assumiu o reino. Abra a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Se não for 58, deve ser 58. 58 não é. Vê os versículos finais, onde fala que Cristo vai assumir, depois passar tudo. 1 Coríntios 15. Se não for 58, é o 58, 59, são os últimos versículos do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Não, esse é o 58, é o último. O 15 é. Então vê o 57 ou o 56. Lê o 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser bem antes. Então o versículo aí fala o seguinte: depois de Jesus ter vencido tudo, ele vai dar tudo ao Pai. Porque qual é a ideia do reino de Deus? É a ideia escatológica. O que é a ideia escatológica? É a ideia que ele vai se consumar nos últimos dias. A ideia é essa. Então quando Jesus vem para julgar todas as nações, exatamente, ele vai vir e vai implantar o reino de Deus em definitivo. Mas o reino de Deus já está entre nós. O que João Batista falava? O reino está próximo. Quando Jesus assumiu o ministério, que Jesus falava? O reino já está aqui. Aí Jesus vai falar: antes, vocês queriam pedir ao reino de Deus, Deus é tomada várias coisas. Então, para Jesus, o reino de Deus já está aqui. A ideia primordial do reino de Deus, da escritura, é do governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações dos pecadores pela poderosa presença regeneradora do Espírito Santo. Então, o que é reino de Deus para mim? A ideia de reino de Deus é do governo de Deus estabelecido e reconhecido onde? Nos corações dos pecadores pela poderosa influência regeneradora do Espírito Santo, assegurando-lhes a inestimável bênção da salvação. Então, diante desse conceito do reino de Deus, já está aqui. Aonde ele está? No Deus. Como que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu,
seja feita assim. Essa terceira petição é a primeira. Venha o teu reino. Eu estou falando, seja o Senhor governante. Seja feita a tua vontade, eu estou falando. Que o governe. Aí ele não quer essa ideia aí. Assim como, essa declaração. A Bíblia diz que os anjos, isso aí porque é contra a posição de vocês. Os anjos ficam assim, nós na ordem, já sai voando. Aí a igreja que assim como os anjos celestiais agem de vontade, esperando agora a Deus, que assim seja na terra. Os homens e as pessoas comecem esse desejo de ouvir a voz de Deus falar para vocês. Então, qual a ideia? O reino de Deus já está aqui. Aí, qual a ligação com a igreja? Qual é a agência única que Deus reconhece como representante do reino de Deus? Pronto. Aí a gente vai ver isso sobre a televisão do efeito. A garantia. O que ela fala? Leva a nossa autorização. Garantia. Se levar no aqui vai se começar a mexer. Garantia uma autorização. Essa é a ideia que tem em relação ao reino. A única agência autorizada para representar o reino. Aí Jesus falou uma coisa forte. É o que quando Jesus fala, não tem que falar mais duas vezes. Ele fala, tudo está ligado. A terra está ligada. Como é que você liga alguém à terra e também não está ligado no céu? A igreja é o instrumento de Deus que liga o ser humano. Certo? Então a igreja se torna a representatividade do reino de Deus. Sua realização atual é espiritual dos discípulos. Jesus apostou deste conceito escatológico. Ele deu proeminência em seus destinos. Ele ensinou de clareza a realização espiritual atual no caráter organização do reino. Ele próprio deu uma realização numa medida até então desconhecida que multiplicou grandemente as bênçãos atuais do reino. Ele ofereceu a bendita esperança da futura manifestação desse reino em glória externa e com as perfeitas bênçãos da salvação. Então, nós vamos ver o quê? Qual é a ideia do reino para a Bíblia ligada à igreja? Que o reino já está aqui, que Jesus citou-se o reino escatológico, mas ele já está agindo. Tem uma coisa interessante. Quem lembra da parábola do trigo de joio? O que aconteceu na parábola? O fazendeiro vai lá e planta o trigo. Aí diz que o inimigo vai lá e planta o joio. Aí, quando ele chega em determinada época, os seus trabalhadores falam: olha, eu estou o joio aqui. Vamos lá, vamos deixar o dia da colheita. Que aí vai dar para ver quem é trigo e quem é joio. Aí ele falou: o reino de Deus é semelhante a isso. Tem trigo e tem joio, olha, na igreja. Mas cabe aqui, ó, você toma aqui o J, o joio e o T. Não. O que Jesus falou? Que no dia do juízo os anjos de Deus se farão a colheita. Primeiro, ele vai ser tirado primeiro o joio e lançado no céu. Então, queridos, a ideia que Jesus se conhece é uma coisa escatológica, mas o reino já estava entre nós pela manifestação da graça de Deus. Certo? Aí nós vamos ver agora o reino de Deus e a igreja invisível. O reino de Deus e a igreja invisível. O reino de Deus e a igreja invisível, até certa ponto, eles são idênticos. Por que eles são idênticos? Quem faz parte do reino de Deus? Os verdadeiros salvos e convertidos. Quem faz parte do reino invisível? Os verdadeiros salvos e convertidos. Queridos, eu estou falando disso, para deixar claro.
todo mundo que está na igreja, é verdadeiramente convertido. Vamos dar um exemplo mais prático. Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, vamos lá? Vamos falar alguns aqui. Depende de uma leitura de todos que eles fez para a gente. Vamos falar alguns aqui. Vamos lá, um apóstolo. Pedro, João, Judas, André, Filipe, Tiago, Mateus, Tomé. Você olhando essa turma, Jesus pegou 500, depois separou 120. Jesus foi para um monte, passou a noite orando para aqueles discípulos maravilhosos e serem apóstolos, que a ideia de apóstolo é enviado no sentido de abrir a igreja. Vamos ser sinceros. Eu não vou falar comigo. Você consegue imaginar daqueles 12, Deus não era salvo. Só você sabe imaginar? Os 12, os 3 ali, nós somos um monte orando. Os 12, os 12 a dedo. Quase salvo, serão grandes homens de Deus. Aí Tomé não tinha firmeza nenhuma na fila. Vamos só ver também, não. Na hora que a chave saiu, nós sobrou João. Eu costumo uma vez eu falei sobre João. Falei que João era o grande paralítico. Toma tudo, né? Fale para ele. O único que não pega a cruz foi João. Pedro, um vergonha com medo, negou Jesus 3 vezes que ele está ali. Ele foi avisado. Pode aproveitar que avisa isso. Quando você avisa, o cara faz uma filmagem, isso é mentiroso. Tem que parar de avisar, não. Antes o cara cante, ele vai me ligar 3 vezes. Eu posso dar o senhor. Já pedi para te arrebentar, eu orei. Você não é essa nossa coisa, não. Mas isso. Eu queria estar lá. Eu falei de mas algumas pessoas dizem, quando Pedro nega a terceira vez, Jesus olha. Paguei para olhar para uma faca, cortou a gente, todo o rosto. Se eu disse que Deus está chutando a máquina, não dá nada, não dá nada da cana. Mas que Pedro com um trauma de uma cana fica rápido. Até Jesus está aí na praia, sem lugar onde ele estava sobrenatural. Aí Judas foi aquele que entregou Jesus. Ele é Jesus. Aí Jesus disse em uma das orações do meu pai, nenhum se perdeu a não ser o filho da filha. Pastor, pode me dizer que você é inferno? Não. Ele é o filho da filha. Então por que eu estou falando isso? Dos apóstolos, escolhidos para serem os fundadores da igreja, tinha ali pessoas que não eram, que não foram para o céu. A igreja nem todos perceberam, quer dizer, vai. Mas não se preocupa, não. Estou falando que a igreja invisível, a igreja invisível é a igreja dos salvos. A igreja invisível é a igreja dos sujeitos. Muitos serão salvos, Cadê aquela historinha da escola também? Gostei da escola. Todo aluno é estudante. Não, Gabriel. Todos os funcionários da CCS é trabalhador? Cara, é funcionário. Cara, é funcionário. Ele está lá orando para passar os 28 dias de estadia no negócio lá e ainda entrando. Deixa você faz comigo. Tem emprego que trabalho, emprego que dá trabalho, eu quero ser. Então, o reino de Deus, que é invisível, serve forte sobre Deus. Deve ser uma cuidadosa sucessão de Deus. A condição de cidadão daquele e de membros desses. Então,
do céu. Outro é membro da igreja de Cristo. Certo? Um é cidadão, outro é membro. A condição de cidadão, meu querido, é impossível estar no reino de seus sem estar na igreja como político de Cristo. Ao mesmo tempo, é possível distinguir entre o ponto de vista segundo o qual os feitos são chamados o reino, e o ponto de vista segundo o qual eles são chamados de Cristo. Constitui um reino em sua relação com Deus, em Cristo como seu governo, e uma igreja em sua separação do mundo, a devoção a Deus. Então, qual é a diferença do reino de Deus para a igreja de Cristo? O reino é o governo de Deus sobre a vida da pessoa. O reino é eu fazendo parte do governo de Deus. O reino é o governo de Deus. E a igreja invisível é aquela que está separada do mundo. Essa é a distinção principal. O reino de Deus é o governo de Deus. A igreja invisível é um grupo que está separado do mundo, daquilo que não agrada a Deus. Como uma igreja, são chamados para ser instrumentos de Deus no preparo do caminho para a hora ideal de coisas e na introdução dessa hora. Como reino, representa a realização inicial da ordem ideal de Deus. Então, a igreja invisível, qual é o papel da igreja invisível? Chamar as pessoas. A igreja invisível chama as pessoas. O reino de Deus. A pessoa vive a seria uma coisa interessante. A pessoa confunde muito. Vamos no casamento. Quando vai casamento, está certa a situação? Não. Você vai na celebração do casamento. Você vai no casamento do casamento. O casamento é aquela dia a dia dele. Você está indo na celebração, ou no culto, ou na festa de casamento. Então nós podemos dizer que a igreja é invisível. É o momento que está chamando as pessoas para irem no reino. O reino é a concretização, a realização do chamado de Deus. Eu posso explicar bem clareza? Amém? Eu posso aqui. O assunto dos olhos, eu vou rápido demais. Não está indo bem. Então, o que é o reino de Deus? A realização da ordem perfeita. O que é a igreja? É o instrumento onde Deus chama as pessoas para fazerem parte dessa ordem. Certo? Vamos lá. O reino de Deus e a igreja visível. Aí é mais fácil. Esse conceito completamente a ideia do reino de Deus e da igreja visível. A igreja visível e o reino de Deus também podem ser identificados até certo ponto. Certamente você pode dizer que a igreja visível pertence ao reino, faz parte do reino e até constitui a mais importante corporação visível das forças do reino. Então a igreja visível é o que eu falei, é a manifestação do reino de Deus. Quem passa na rua, quem ouve, e aí ajuda a ser a porta aberta, é a manifestação do reino de Deus. Cada vez que a porta se abre, cada coisa que se faz aqui, é o reino de Deus falando, eu estou aqui. Vamos falar ao contrário? Cada porta se abre de devoção a Satanás. Quem está se falando lá? O reino das trevas está aqui. A ideia é essa. Abriu-se uma devoção a Satanás, o reino das trevas. Certo? Um despacho. Por que vocês acham que o diabo quer colocar um despacho? Manda colocar uma obra encruzilhada? Todo mundo? Estou marcando. Infelizmente, o que a gente vê nas estradas de algumas cidades? O símbolo. Quem está falando? Aí tem gente que acha muito ruim quando olha a igreja. Não acha muito na igreja. Cada igreja pode ser 20, tem 15, tem 40, tem 1.000, 2.000. Cada igreja está falando do reino. É isso que eu estou dizendo. Tem gente que acha que uma igreja é concorrente da outra. A fonte é concorrente da Coca-Cola. Para a companhia da Coca. A gente fala de Coca, eu não gosto de Coca. Coca do diabo, dá uma fonte.
excelência de Deus errado. Terceiro bom é o pai do dono. É a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Não tem como uma igreja ser concorrente da outra, independente do pastor, da visão distorcida, humilde. Porque qualquer pessoa entrou aqui, se converteu, entrou lá, se converteu, a alma ganha e o reino. Mandei uma vez uma pessoa, eu vou usar uma visita, não vou usar uma visita. Essa mensagem humana para quem está sem igreja. Querido, isso não é vantagem. Não é vantagem para o reino. Missão de reino. O que não é vantagem? É você pegar 10 pessoas da sua igreja para fazer a sua. O reino cresceu no quê? Não tem festa no céu. Se for mesmo, vai ter umas pensadas no céu, vai caçar isso, vai esvaziar. Não é vantagem. O reino cresce quando você vai lá e ganha uma alma. Então não tem como igreja ser concorrente. Por quê? Porque todas trabalham consciente ou inconsciente, mas trabalham por reino. A ideia é essa. Então a igreja invisível constitui a mais importante incorporação do ciclo das forças do reino. Cada igreja que a gente vê é a força do reino. Porque, queridos, não é fácil. Primeiro, não é fácil falar com a igreja. Não é fácil. Segundo, não é fácil você estruturar uma igreja. Terceiro, não é fácil trazer pessoas para a igreja. Se você é uma igreja, quando uma igreja persevera, é o reino de Deus que está. Então a gente tem que se dizer como a igreja fecha. Por quê? Naquele lugar ali, o reino não tem pessoas. A maioria dos anos não importa. Ela é representante. Isso nós temos que entender. É igual. Provavelmente futebol não tem isso. A não ser o quê? É o time brasileiro na final da Libertadores. Qual é o certo? O certo é brasileiro. Não, é brasileiro. Mas o time do Brasil. O reino de Deus é a corporação das forças do reino. Ela compartilha o caráter da igreja invisível, sendo ambas uma só, como meio para a realização do reino. Como a igreja invisível, o reino também participa das imperfeições das quais o mundo pecaminoso os põe. Isso fica mais evidente à luz das parábolas do trigo, do joio e da rede. A parábola da rede, qualquer pessoa, pescador foi lá, jogou a rede. Só fatia aquela rede. Para mim, só espada. Tudo é tipo. Qual é o papel do pescador? Separar o que ele quer. Esse. Então, o peixe que nós chamamos de putum ou sumo. No rio. Ele não olha antes na sua língua. Quando você tira da água, ele pega uma cobra. Ele é um peixe muito. Aí vem um roubado. O rei assim, joga a rede, vem. Essa é a ideia. A igreja invisível é o quê? Vem de tudo. A invisível é aquela que separa. Então isso é parecido com o reino de Deus. O reino de Deus pega tudo de todas as formas. É o reino de Deus. A igreja invisível mostra isso. À medida que a igreja invisível serve de instrumento para estabelecimento e extensão do reino, naturalmente ela está subordinada a este como meio para o fim. Pode-se dizer que o reino é um conceito mais amplo que a igreja, porque objetiva nada menos do domínio completo de todas as manifestações da vida. Ele representa o domínio de Deus em todas as esferas do esforço humano. Então o que nós queremos passar aqui? A igreja invisível tem imperfeições, mas é ela que é usada pelo reino para arrebatar. Só para a gente terminar e fixar ideias. Uma embaixada
teatro e mais nada. Eu lembrei agora de um fato, até às vezes quando eu conto, me emociona as coisas. Pastor Felipe é o que está trazendo aqui. A gente vê muito cheio de uns anos. Ele está numa série de conferências, e ele é muito conhecido. Ele tem uma denominação muito grande, empresarial, há 7 anos. E ele foi para aquele conferência, ele é muito conhecido lá. Estava aquela série de conferências, muita gente, muito ônibus, ele estava pregando. E entrou um mendigo na igreja. Mas mendigo que é ele? Mais ou menos, mosquitinho em cima da cabeça, saco pendurado, canto sujo. Diz que esse pastor, ele foi lá, ele chegou, abraçou todo mundo e falou assim: você não é um acidente de percurso, você é um projeto de Deus. Passaram assim alguns anos, eu me lembro. E vou chamar para pregar lá de novo. Passado seu tempo, ele sendo pastor da igreja, ele tinha muito pouco para pregar para ele. E naquele dia eu ia pregar. Era um missionário que ia pregar. O missionário foi na pata, longo, aí ele foi, o missionário também tomava. Ele chegou, sentou, o missionário do Brasil, você me conhece? Não. Esse não se conhece. Aí falou assim, pessoa que falou, pessoa que não tinha, aí falou ele falou o tempo todo, que foi aqui, muitos pastores, missionários que entraram numa igreja visível que a entrada já tinha. A igreja visível é essa agência que é encarregada. Aí ele vai imaginar que a igreja está um missionário. Aí ele falou para a gente: rapaz, onde era mais que eu? Aí você aponta o dedo para todo mundo. Uma palavra certa. Para quem foi aquilo, a igreja, o reino é como um país. A igreja é como uma embaixada limitada, às vezes até sem muita força aonde está. Tem uma embaixada brasileira nos Estados Unidos da América. Temos de influência se fosse uma embaixada de outro país, mas do grupo de países vivos. Às vezes é assim. O que é uma igreja visível num bairro, numa cidade? Mas é ali que a força do reino de Deus tem que ser mais. Amém? Então, semana que vem nós vamos continuar sobre a igreja. Mas antes de terminar, nós vamos estar reforçando ou comunicando que a campanha do poder da cruz sobre o Estado domingo, dia 6. A gente ia botar que era terça, dia 8, mas é domingo, dia 6. Então, domingo, dia 6, até sábado, dia 12. Vamos terminar no dia 12 de outubro a campanha do poder da cruz. Amém?